Eu não sei como é que está o seu coração nesta manhã, mas o meu coração ele se encontra grato a Deus por aquilo que Ele fez. E diante dessa dinâmica que nós estamos propondo para vocês nesse mês de novembro, que é o mês da nossa consciência missionária, é propor para a igreja, para você, a viver aquilo que Deus está fazendo no mundo. Muitas das vezes nós pensamos que nós estamos trabalhando para Deus. Eu estou fazendo isso porque Deus quer que eu faça. Eu estou fazendo isso porque Deus quer que eu me mova nisso. Não, nós estamos trabalhando para Deus. É diferente quando nós entendemos que nós estamos trabalhando com Deus. É diferente quando nós entendemos que a realidade que nós estamos vivendo, ela faz parte daquilo que Deus está agindo no meio todo. E quando nós olhamos, mais perto, nós começamos a entender algumas coisas. Eu queria que você abrisse comigo em Marcos capítulo 8. E nós vamos, através das Escrituras, entender como todos em missão, nós vamos estar mais perto da missão de Deus, daquilo que Ele está fazendo em nós. Então, Marcos capítulo 8. A partir do versículo 22. Mesmo assentados, eu quero que você esteja com o coração em reverência à palavra do Senhor. E nós vamos ler a partir do versículo 22, que diz assim: Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocassem nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem, impô-lhe as mãos, Jesus lhe perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então os olhos foram abertos, e sua vista foi-lhe restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: Não entre no povoado. Deus, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. E nós colocamos ela diante da igreja, diante da comunidade de fé, para entender e sermos capacitados a viver uma vida de missão integral no teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Se você dá um Google, a nova ferramenta da era, e se você colocar lá, quem criou o telescópio, ele vai dar 4 opções para vocês, e dessas 4 opções, uma talvez você conheça, que foi o grande inventor Galileu Galilei. Então, em 1607, 1608, 1609, Galileu inventou o telescópio porque ele fazia ali suas pesquisas, conseguia olhar as estrelas e tal. Mas havia uma outra pessoa também, com o nome Hans. Ele também, em 1608, ele faz essa descoberta, porque ele era fabricante de lentes. Então, em uma dessas jogadas de lentes, ele consegue criar também esse movimento de aproximar as coisas. Mas a cabeça desse Hans, ele estava fazendo para o armamento, Então, ele estava fazendo algo para matar pessoas, localizar o alvo e atingir pessoas. Galileu estava fazendo para descobrir as coisas, Estava fazendo para um outro tipo de utilidade. Mas nós vemos nessa história que um começou a brigar com o outro, falando assim: não, mas eu que fiz, não, eu que fiz. E esses outros dois vieram e falaram: não, a gente também fez. Mas o fato é que, o que aconteceu? Mesmo nas brigas internas de patente ou não, eles juntaram tudo que eles tinham e aprimoraram o telescópio, que hoje nós temos aí maior tecnologia. Mas o telescópio ele é feito para quê? Para olhar longas distâncias. E o que eu quero falar hoje, dentro da nossa consciência missionária, depois que o pastor Fábio, o pastor Rodrigo pregaram sobre mais evangelho, mais casa, a gente tem que entender que estar mais perto da missão que Deus tem feito no mundo.
Quando nós olhamos as Escrituras e vemos Jesus agindo, Jesus se movendo, Jesus trabalhando, Ele está fazendo aquilo que Deus está fazendo. E muitas das vezes nós não percebemos o agir de Deus, mas Deus está fazendo, Deus está ali. E o meu lugar nesta missão é simplesmente entender e fazer aquilo que Ele está fazendo. Nesse texto que nós lemos aqui, Jesus ele está caminhando com os discípulos, mas se você pegar o contexto aqui, Marcos 8, ele vai falar sobre a segunda multiplicação dos pães e peixes. Marcos também vai tratar algumas coisas que Jesus estava falando com os fariseus, estava tendo problemas ali com questão política na época, Herodes também, como dominador ali da região. Então você começa a entender o contexto dessa história e você vê que Jesus, Ele está seguindo, Jesus está percorrendo a cidade, Jesus está alimentando as multidões, Jesus está curando as pessoas, Jesus está confrontando os fariseus, Jesus está cumprindo a missão de Deus. E Ele chega nessa cidade e Ele se depara com essa pessoa, esse homem que está cego. E eu aprendo que a minha missão e a missão de Jesus é estar mais perto dos lugares. Ou está mais perto dos ambientes. Quando no versículo 22 fala, e eles foram para Betsaida. Betsaida era uma região que compunha ali as cidades de Galileia e Cafarnaum. Na verdade, eram 10 cidades que faziam a região ali, mas as principais eram Cafarnaum, Galileia e Betsaida. E Betsaida tinha uma particularidade que eles tinham uma especialidade que era uma casa de pesca. Então, os discípulos que eram pescadores, Pedro, Tiago, eles já tinham mais ou menos uma familiaridade com o local. Porque Betsaida era o lugar onde os pescadores iam comprar suas redes, iam comprar suas coisas. E dizem os historiadores que essa cidade também era conhecida como uma cidade que tinha a melhor isca, ou as melhores armadilhas para os pescadores, para pegar ali os seus peixes. Então Jesus, ele sabe onde ele está andando, os seus discípulos, eles sabem onde eles estão andando, mas quando nós colocamos essa lente de mais perto dos lugares, é você entender aonde você está caminhando. Se você vê o contexto da cidade, que a cidade era uma cidade comercial, mas era uma cidade opressora, porque ela era oprimida pelo Império Romano. A cidade também, ela tinha uma outra coisa, ela era uma cidade religiosa, porque os fariseus perguntavam para Jesus, então Jesus, se você é o Filho de Deus mesmo, se você é o Cristo, então nos dê os sinais. E dentro da história bíblica, essas cidades, Betsaida, Cafarnaum e outras cidades, elas foram as cidades que mais viram os milagres de Jesus. Tanto é que elas entram dentro, aí das chamadas cidades deixa eu ver, só que eu não gravei esse nome, impenitentes, ou seja, elas viam os milagres de Jesus, mas elas não acreditavam. Religiosidade, dureza, incredulidade. Betsaida não era apenas uma cidade de pesca, de compra de pesca, de iscas, não. Betsaida era uma cidade opressa, religiosa, dura e incrédula. Olha quanta coisa nós aprendemos só nessa parte. E Jesus estava passando justamente ali. Quando nós aplicamos essa mais perto dos lugares, é aonde você está, é aonde você trabalha, aonde você vive, você sabe os problemas onde você está. Você conhece as pessoas que têm os problemas ali. E às vezes nós não conseguimos fazer nada porque talvez o nosso coração está distante dessas coisas. Nós chegamos da realidade de Açu, a gente ouve o pastor Manuel falando aqui, a gente ouve pessoas falando do Nordeste, mas quando nós chegamos lá, a realidade é totalmente diferente, a realidade totalmente salta dos nossos olhos.
Não é apenas a questão do calor, mas é apenas a necessidade que o povo tem. E Jesus, passando por aquela cidade, ele sabia as necessidades daquela cidade. Jesus sabia os pecados daquela cidade. Nós levamos o projeto Bonecas para o sertão. Foi a primeira vez que o projeto Bonecas chegou lá. E foi lindo de ver as meninas ali ouvindo, sendo ministradas, sendo colocadas as bonecas ali, e de repente elas falavam, não, porque está acontecendo isso, porque... Entende que o papel da igreja é estar nesses lugares? Estar mais perto significa você começar a enxergar coisas. A incredulidade nos afasta da eternidade, mas a fé nos faz sonhar com a vida eterna. Foi o versículo que eu mais preguei ali, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu falei isso em todos os lugares onde eu passava. Porque as pessoas tinham que entender que os ambientes onde elas estavam, os lugares onde elas estavam, os problemas que elas enfrentavam, eles não eram maiores do que o poder da transformação e o agir de Jesus. Esses problemas, o pecado, ele não é maior do que o agir e a transformação de Jesus. Nós chegamos em lugares onde as pessoas estavam totalmente opressas, e totalmente esmagadas pela religiosidade. E que, por um abraço, posso orar por você, quebravam essa rotina delas. Teve um rapaz que eu estava conversando e ele falou assim, por que você veio de tão longe? Eu falei assim, eu vim de tão longe, simplesmente para falar para você, que Deus te amou. Mas só isso? Eu falei, só isso. E o que acontece agora? O que acontece agora é que você precisa permitir que esse amor entre no seu coração. E esse rapaz, ele começou a chorar. Por quê? Ele falou assim, olha, eu não consigo perdoar. Eu falei assim, você não consegue, mas Deus consegue. De pouquinho a pouquinho, Deus consegue. E essa realidade a gente começa a enxergar como? Quando nós estamos perto. Mas quando nós estamos perto dos lugares, nós entramos num outro nível, nós começamos a conhecer pessoas. Versículo 23, ele tomou o cego pela mão. Jesus, ele está ali na cidade, ele conhece toda a realidade, ele está mais perto, ele sabe da opressão, ele sabe da religiosidade, ele sabe das coisas que acontecem naquele lugar. Mas de repente chega um grupo de pessoas trazendo um cego para ele pega aquele cego e ele faz o seguinte, ele pega pela mão e o tira para fora. O que eu aprendo com Jesus, nesse movimento de pegar pela mão, de levar para fora, é que quando nós estamos mais perto de pessoas, nós conseguimos tocar as suas necessidades. A gente consegue tocar os corações das pessoas. Não há como experimentarmos a graça de Deus sem sermos tocados por suas mãos, mas da mesma maneira não podemos sentir a dor do outro sem tocar ou participar da aflição deles. Eu tinha uma curiosidade muito grande. Cheguei lá e falei assim, quanto tempo não chove aqui nessa cidade? Nós estávamos em Pataxó. Isso foi no primeiro dia. Já não chove desde maio. Não chove, não caiu um pingo d'água. Eu falei assim, cara, interessante. Naquele dia, choveu. E caiu uma chuva. Que eu falava, eu não sei, o Monique falou assim para mim, vai filmar. Eu não sei se eu filmava ou se eu ficava olhando a chuva. Porque é lindo, porque é maravilhoso você ver chuva no sertão. E as pessoas ali correndo, as pessoas buscando ali, felizes porque estava chovendo. E às vezes a gente tem tantas coisas aqui, nós somos privilegiados com tantas coisas aqui, e a gente não agradece, a gente vê o povo agradecendo. Então nós começamos a perceber, a tocar nas necessidades das pessoas, a gente começa a caminhar junto com elas. Jesus, ele pega aquele cego pela mão, ele fala assim, meu amigo, vamos lá, vamos sair daqui, mas ele toca. Talvez, se você está aqui nesta manhã, ou se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, você está se perguntando, aonde Deus está?
Deus está no mesmo lugar, com seus braços estendidos, com suas mãos estendidas, apenas para tocar o seu, o meu, o nosso coração. Porque a gente vive nessa realidade de Deus distante, mas Deus está perto de nós. É um Deus acessível, é um Deus que nos pega pela mão, é um Deus que caminha conosco, e nós precisamos entender que quando nós estamos mais perto dos lugares, nós estamos mais perto de pessoas, e nós nos comprometemos a caminhar juntos e a tocar nelas. Não tinha como você não andar num abraço numa pessoa. Não tinha como você não entrar dentro de uma casa e receber uma xícara de café no calor de 40 graus. E você não recusar. Quantos cafés eu tomei? Quente, suado, mas feliz. E feliz porque as pessoas estavam abrindo as casas. Precisamos estar dispostos a caminhar. Mas quando nós entendemos estar mais perto dos lugares, estar mais perto de pessoas, nós também entendemos estar mais perto de histórias. No versículo 24 e 25 diz assim: e ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Alguns historiadores falam que esse cego ele não era um cego de nascença. Ele se tornou cego durante a sua vida. Porque ele fala que quando ele abre os seus olhos, ele enxerga as pessoas como árvores. Quando nós estamos mais perto das histórias, nós começamos a compreender a origem, a identidade delas. Eu vi um menino na cidade do Paraú, eu não posso falar o nome dele, mas eu apelidei ele de João Bolão. E só que era um menino muito sofrido. Ele tinha mais ou menos uns 8, 9 anos, e quando a equipe chegou, ele estava no corredor assim, e as professoras, o pessoal que estava ali trabalhando para conter as crianças, porque eram muitas, e ele era o líder, né? E o João Bolão, ele chegou, eu lembro que ele chegou e falou assim: cadê a psicóloga? Aí todo mundo olhou assim para ele, um menininho. Falei: o que aconteceu? Não, eu quero falar com a psicóloga. Mãe, cadê sua mãe? Não, minha mãe não está aqui, eu quero falar com a psicóloga. Aí ele ficou: quero falar com a psicóloga. E todo mundo começou: não, não, não. E aí as próprias pessoas do local falavam assim: olha, não liga para ele não. Ele está aqui, ele dá trabalho. Ele é isso, ele é aquilo. Já rotularam o menino, né? E eu fiquei com ele ali, assim, olhando. Aí conseguimos agilizar algumas coisas lá. E ele leu: eu quero falar com a psicóloga, eu quero falar com a psicóloga. E de repente, a Andréia, que era da carreta missionária, ela chama ele para dentro, a gente começa a conversar com ele, e a gente percebe a necessidade que ele precisava mexer nos dentes. E a gente foi ouvir a história desse menino. Esse menino, aos 5 anos de idade, ele foi abusado por mais de 6 homens da cidade. Esse menino, aos 5 anos de idade, perdeu o pai para o alcoolismo. Esse menino, aos 5 anos de idade, ele foi abandonado pela sua mãe. Esse menino, aos 5 anos de idade, ele estava sendo criado pela sua avó, que estava enferma. Esse menino precisava urgentemente do amor de Deus, da graça de Jesus. E doeu o nosso coração de ver aquele menino sendo maltratado por todas aquelas pessoas da cidade, porque todo mundo conhecia aquele menino. E ele não queria fazer a limpeza dentária. Não queria. De repente a gente chegou e falou assim: olha, você não quer avisar os seus amiguinhos? E ele conseguiu 10 crianças para fazer limpeza dental. Mas ele não fazia. No final da história,
A gente conseguiu botar ele na cadeira. Ele limpou os dentinhos dele. E ali ele começou a se acalmar. Conversou com o Monique, depois conversou com a Glenda, depois conversou comigo. E no final, quando a gente precisava desmontar a carreta, ele chegou e falou assim: eu quero ajudar. E cortou mais o meu coração ainda, que quando no final ele virou assim e falou: vocês estão indo embora? Lógico, nós chamamos a igreja local e pedimos para que aquele menino fosse acompanhado pela igreja. E eles firmaram um compromisso com o João Bolão. Quando você for orar, ore pelo João Bolão, para que o coração dele seja alcançado pela graça de Deus. Porque aquele menino, dentro daquela carreta, ele sentiu que ele era útil. Porque nós percebemos a história dele. Uma outra história também que nós acompanhamos, de uma pessoa que estava enganjada no seu trabalho, junto com a sua família. Fazendo ali a missão de Deus. E de repente, o seu marido acaba traindo e abandonando ela. E de repente, outras situações começam a atingir aquela mulher. E aquela mulher, ela tinha todos os motivos para poder largar a sua fé. Eu vou chamar ela de cajueiro. Quando você estiver orando, olhe pelo cajueiro, lá de Açu. E o mais incrível de tudo é que ela não se deixou abater. E ela está firme. E ela está na frente de um trabalho. E com um coração muito grato a Deus, sempre agradecendo a Deus. Uma outra história também que nós vivemos ali foi a história de um menino que perdeu seus pais aos 12 anos de idade. E teve que cuidar do seu irmão mais novo. E ainda teve que cuidar do seu tio que ainda tem um problema de saúde. Ele também tinha todos os motivos para poder desistir, mas ele foi alcançado pela graça de Deus. E hoje ele é um dos líderes de uma igreja, de uma congregação ali no Açu. Qual uma outra árvore do sertão que a gente tem? Tem o cajueiro, tem o João Bolão, tem mais uma árvore. Quem que me ajuda aí com uma árvore? Carnaúba. Então, quando você estiver orando na sua casa, ore pelo carnaúba, que precisa muito das nossas orações. Que ele foi impactado pelo Evangelho. Quando nós estamos perto de histórias, nós estamos precisando, nós precisamos estar dispostos a ajudar a reconstruir elas. Jesus, ele faz algo interessante com esse cego. Ele pega, ele gospe no chão, faz um lodo e passa nos seus olhos. Para nós, talvez seja uma atitude inesperada. Mas isso requer de nós um compromisso, uma responsabilidade de não apenas tocar nas pessoas, mas de estar disponível a reconstruir junto com elas. Uma outra coisa que eu aprendo nesse texto, que além de estar mais perto dos lugares, estar mais perto de pessoas, estar perto de histórias, nós estamos mais perto de oportunidades. Marcos 8, 26 diz assim: Jesus mandou para casa. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Quando estamos mais perto das oportunidades, participamos do agir de Deus. Aquele homem, ele estava longe de casa, ele estava longe do projeto original de Deus. Ele estava fora da sua rota. Mas o fato de Jesus pedir para ele não voltar para aquele lugar, porque aquele lugar fazia com que aquele homem ficasse cego.
E é o nosso papel, diante das situações que nós vivemos no nosso dia a dia, é fazer com que as pessoas não voltem mais para o lugar que elas estavam, que elas estejam no lugar aonde Deus quer que elas estejam. Estar mais perto significa estar disposto a enxergar as necessidades nos lugares, encontrando pessoas com o foco do amor de Deus e acolhendo a sua história, a sua aflição, a sua angústia, e agarrar a oportunidade de compartilhar a vida eterna. Eu não sei como é que você chegou aqui neste lugar, mas eu sei como é que está o meu coração diante de tantos desafios que nós temos como igreja. Eu não vou cansar de dizer que existem situações aqui em Campinas que precisam ser olhadas com carinho. Às vezes nós estamos aqui e nós falamos, mas o que a gente pode fazer? Aonde a gente pode servir? Nós ajudamos aqui na cidade de Campinas um ministério chamado Páginas Novas. É um ministério que, enquanto nós estamos aqui, sentados, confortáveis, eles estão lá no Jardim Itatinga, o maior prostíbulo do céu aberto da América Latina. Se a gente pegar o telescópio e colocar ali, e a gente começar a chegar mais perto, nós vamos começar a ver os lugares, o lugar ali. Não existe apenas uma prostituição. Ali existe tráfico humano. Ali existe milícia. Ali existe corrupção. Ali existe tantas coisas. Tráfico de drogas. Tantas coisas ruins. Nós sabemos que existe ali. É um lugar que precisa ser alcançado pela graça de Deus. Mas lembra, mais perto de lugares, nós enxergamos mais pessoas. Existem histórias ali no Itatinga que precisam ser alcançadas também. Nessa quinta-feira, no dia de ação de graças, nós vamos estar recebendo a Solange e a Stephanie, que vão estar falando alguns testemunhos daquilo que Deus tem feito ali. Quando nós estamos mais perto de pessoas, nós começamos a ver as histórias que elas carregam. Existem muitas meninas ali que foram traficadas do lado do Nordeste, que chegaram aqui com uma promessa que iriam trabalhar e queriam estudar e que iam fazer outras coisas, mas chegaram ali e foram colocadas como escravas sexuais. Meninas que vieram do Amazonas, meninas que vieram do Mato Grosso do Sul, meninas que vieram do Rio Grande do Sul, que chegaram e falam assim, eu não tenho mais contato com a minha família, a minha família não sabe que eu estou aqui. Você percebeu que eu fui lá em Açu e agora estou voltando aqui para Campinas? Quando nós estamos mais perto dessas histórias, nós temos a oportunidade de participar junto com elas. Tem meninas que nós acompanhamos ali e que de fato vivem aquela vida. Estão ali porque querem ou porque necessitam, porque não conseguem mais sair, não conseguem ter um destino. Mas nós começamos a participar com elas ali, a gente começou a ver oportunidades. E teve meninas ali que saíram, conseguiram restaurar os seus casamentos, conseguiram restaurar a sua vida, conseguiram arrumar uma outra profissão. Eu fiquei muito feliz com 6 voluntários, 6 pessoas da igreja que foram para o Açu. Eu agradeço muito a isso. A Glenda, a Monique, a Mércia, a Val, o Carlinhos que está assistindo a gente. Carlinhos teve uma lesão no pé e ele vai ter que ficar alguns dias com cuidado. Esteja orando por ele. Mas eu queria desafiar a igreja.
a já começar a orar para 2023 e falar: Senhor, eis-me aqui. Talvez nós não vamos para o sul, não sei o que Deus aguarda a gente, mas nós queremos proporcionar para a igreja, sem outros momentos, outras oportunidades. Mas o que eu quero desafiar você agora não é esperar esses movimentos, mas é perceber perto de você o que está acontecendo. Jesus nos ensina que, passando por Betsaida, existia um homem que precisava ser tocado. Jesus nos ensina que talvez perto da sua casa, ou dentro da sua casa, existem pessoas que precisam ser tocadas e que precisam ser restauradas por Deus. E muitas das vezes nós não sabemos como, mas nós temos o Espírito Santo que nos conduz e faz com que o nosso coração consiga alcançar a graça de Deus. Feche teus olhos. Talvez você chegou aqui com o seu coração disponível para ouvir as histórias de Açu. E você ouviu. Talvez você chegou com uma expectativa de dar uma resposta ou ter uma resposta diante de Deus. Mas a proposta de Deus dentro do meu coração é esta: qual é a sua missão? E entender a sua missão é você ir mais perto dos lugares, entender aonde você está inserido, qual é a sua realidade. E entendendo isso, você chega mais perto de pessoas. Entendendo mais isso, você chega mais perto das histórias. E tudo isso chega na oportunidade. Talvez você se pergunte: o que eu posso fazer? E eu quero dar essa resposta no nome de Jesus. Você pode ser a diferença na vida de pessoas. Eu quero que você saia daqui com uma coragem maior do que você. Eu quero que você saia daqui com uma coragem de olhar para uma pessoa e falar do amor de Deus. Eu quero que você saia daqui com essa coragem para que você tenha a experiência de ver uma pessoa se entregando aos pés de Jesus na sua frente. Para que se cumpra o propósito de Deus. Da salvação que há em Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero trazer essa consciência para a igreja, Senhor, de que nós estamos num movimento que o Senhor está fazendo as coisas, que o Senhor está agindo, que o Senhor está trabalhando, que o Senhor tem tocado nas pessoas, e você tem usado pessoas como nós, pessoas como a igreja, pessoas em lugares diferentes, em lugares improváveis, para trazer cura, para trazer libertação, para trazer uma palavra de ânimo, para trazer, Senhor, algo que vai trazer ânimo, Senhor, para as pessoas que estão passando por desesperança na vida. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro para que sejamos uma igreja, Senhor, que toca as pessoas, que participa do sofrimento delas, que mostra, Senhor, uma vida eterna. Que como igreja nós possamos responder esse chamado em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém.